Nessa aula, vamos aprender sobre o positivismo e Auguste Comte. O positivismo contém 3 lemas essenciais que devemos compreender. O primeiro deles, o cientificismo, que é a crença na ciência como explicação/resolução dos problemas. O organicismo, que seria avaliar a sociedade como um organismo, e quando se faz isso, você pode dividi-la em partes, ou seja, isso facilita o estudo da sociedade. E o terceiro, o evolucionismo, ou seja, um organismo social ele está em evolução, do simples para o complexo, certo? Compreendendo isso, podemos passar para Auguste Comte. Comte foi considerado o pai da sociologia e um dos principais expoentes da corrente positivista, ok? E assim como eu disse na aula de introdução à sociologia, assim como os fenômenos naturais são explicados por leis naturais, a sociedade também pode ser explicada por leis. Com isso, Comte tira 2 características muito importantes, a observação e a experimentação. E dessas 2 características sai uma frase que cai muito em prova, muito em vestibulares, que é essa seguinte frase, abre aspas, prever para prover, feche aspas, certo? Outra coisa muito importante que devemos saber sobre Comte são as leis dos 3 estados. O primeiro estado seria o estado teológico, né, que seria o mito, o sobrenatural, o fetiche, corresponderia ao mundo antigo, certo? O segundo estado seria já o metafísico, né? Seria a filosofia, a própria metafísica, isso lá na Idade Média, certo? O terceiro e último estado seria o positivo, certo? Seria já a ciência, o período do iluminismo, isso já na sociedade capitalista industrial. É o estágio mais complexo já, certo? O positivismo, ele afirma que a sociologia é uma evolução das ciências naturais. Por ciências naturais, entende-se que é biologia, física e química, tá? Do positivismo também é importante saber que existem áreas de estudo da física social que é um sinônimo de sociologia, que são a estática e a dinâmica. E preste muita atenção nessa explicação que eu vou dar, que isso é muito importante. A estática são elementos, olha, o próprio nome já diz, estática, elementos que não mudam do organismo social. Esses elementos obedecem a uma certa regularidade natural, ou seja, uma ordem. Guarde essa palavra, ordem. Agora vamos para a dinâmica. Elementos que mudam do organismo social e estão submetidos a uma certa evolução/progresso. Progresso, guarda essa palavra. Ordem e progresso. Estática e dinâmica. Ordem e progresso. Onde tem essas palavras? Sim, o lema da bandeira do Brasil é um lema positivista. É um lema de uma corrente da sociologia. Interessante, né? Você sabia disso? E mais, Auguste Comte, ele propôs uma religião, se chama religião da humanidade. Mais que uma religião, foi um projeto de reforma moral, tá? Comte afirmou para as pessoas abandonarem a teologia e a metafísica e adequarem-se ao positivismo para se adequarem harmoniosamente à sociedade industrial e capitalista. Loucura, né? É realmente um projeto de reforma moral, extrapola uma religião ali.
Basicamente, esses são os pontos mais importantes do positivismo e de Auguste Comte, que cai nos vestibulares e nas provas, certo? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o joinha e se inscrever no canal. Até a próxima.